O 7º ano na vida de Jesus foi sem dúvida um ano muito movimentado. No início de janeiro, uma grande tempestade de neve aconteceu na Galileia. A neve caiu até uns 70 centímetros de altura. Foi a neve mais intensa que Jesus viu durante a sua vida e uma das maiores de Nazaré em 100 anos. As distrações das crianças judias no tempo de Jesus eram bastante limitadas. Muito frequentemente distraíam-se com as coisas mais sérias que observavam os mais velhos fazendo. Elas brincavam muito em casamentos e funerais, cerimônias que tanto presenciavam e que eram tão espetaculares. Elas dançavam, cantavam, mas havia poucos jogos organizados, do modo que as crianças atuais tanto gostam. Jesus, na companhia do seu amigo Jacó e mais tarde na companhia do seu irmão Tiago, deliciavam-se de brincar na esquina asfaltada da loja de carpintaria da família, onde se divertiam com a serragem e blocos de madeira. Era difícil para Jesus compreender o mal que havia em certos tipos de brincadeiras proibidas no sábado, mas nunca deixou de cumprir os desejos de seus pais. Ele possuía uma grande capacidade de humor e de brincar, mas tinha pouca oportunidade para expressar essa sua natureza alegre nos ambientes daqueles dias e naquela geração. Maria mantinha um pombal no topo do estábulo, e eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade, que Jesus administrava depois que tirava o dízimo e o entregava ao oficial da sinagoga. O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada dos fundos, a qual levava até o quarto coberto de lona. Aconteceu em julho, durante uma tempestade inesperada de areia que veio do leste. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima da casa, brincando como era o seu hábito. Tendo sido cegado pela areia quando descia as escadas, Jesus caiu. Depois desse acidente, José construiu um balaústre em ambos os lados da escada. De nenhum modo esse acidente poderia ter sido impedido. Não poderia se acusar as criaturas intermediárias, que eram as guardiãs temporárias dele, de negligência. Um intermediário primário e um secundário havia sido designado para cuidar do menino. Nem mesmo o serafim guardião poderia ser acusado. Simplesmente não poderia ter sido evitado, mas esse leve acidente causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria que ela, agindo de um modo não muito inteligente, tentou manter Jesus excessivamente perto de si. Os acidentes materiais, acontecimento comum de natureza física, não sofrem a interferência arbitrária das personalidades celestiais. Sob circunstâncias normais, apenas criaturas intermediárias poderiam intervir nas condições materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandados específicos dos seus superiores. E esse foi apenas um de vários acidentes menores que aconteceram na vida desse jovem aventureiro. José, o quarto membro da família de Nazaré, nasceu numa quarta-feira pela manhã do dia 16 de março do ano 1 depois de Cristo. Jesus agora estava com 7 anos, aquela idade em que se espera que a criança judia comece a sua instrução formal nas escolas das sinagogas. Então, em agosto desse mesmo ano, iniciou a sua movimentada vida escolar em Nazaré. Esse menino era um leitor já fluente e até escrevia e falava 2 línguas, o aramaico e o grego. Estava agora para se ambientar com a tarefa de aprender a ler, escrever e falar a língua hebraica. E Jesus estava realmente ávido pela nova vida escolar que tinha à sua frente. Em Nazaré, os alunos se sentavam no chão em um semicírculo, enquanto o professor, que era conhecido como Shazam, se sentava de frente para eles, começando com o livro de Levíticos, passavam a estudar os outros livros da lei, seguindo para o estudo dos profetas e dos salmos. A sinagoga de Nazaré possuía uma cópia completa das escrituras em hebraico. Apenas as escrituras e mais nada eram estudadas antes do 12º aniversário. Em seguida, além da sua escolaridade mais formal, Jesus começou a ter contato com a natureza humana dos 4 cantos da terra. Já com um pouco mais de idade, circulava livremente em meio às caravanas. Por falar fluentemente o grego, Jesus não tinha problema em conversar com a maioria dos viajantes e condutores das caravanas. Nazaré era um ponto de parada no caminho das caravanas e tinha uma grande população de gentios, ao mesmo tempo em que era bastante conhecida como um centro de interpretação liberal da lei tradicional dos judeus. Na Galiléia, os judeus se misturavam com os gentios mais livremente do que era a prática comum na Judéia, e entre os judeus de todas as cidades da Galiléia, os de Nazaré eram os mais liberais na interpretação das restrições sociais baseadas nos medos da contaminação pelo contato com os gentios. E foi essa condição que deu origem ao ditado famoso em Jerusalém: pode algo de bom vir de Nazaré? Jesus recebeu a sua educação moral e a sua cultura espiritual principalmente na sua própria casa. Grande parte da sua educação intelectual e teológica ele adquiriu do Shazam, mas a sua real educação, aquele aparato da mente e do coração para a luta real com os difíceis problemas da vida, ele obteve misturando-se aos seus irmãos homens. Foi essa associação íntima com seus irmãos humanos, jovens, velhos, judeus,
gentios que lhe proporcionou a oportunidade de conhecer a raça humana. Durante os seus anos na sinagoga, havia sido um estudante brilhante, tendo uma grande vantagem por ser fluente em 3 línguas. O Chazan de Nazaré, na ocasião em que Jesus terminou o curso na sua escola, comentou com José que ele próprio aprendeu mais com a pesquisa para responder a Jesus do que teve a oportunidade de ensiná-lo. Ao entrar para a escola aos 7 anos, era costume que os alunos escolhessem o seu texto de aniversário, uma espécie de regra dourada a guiá-los durante os seus estudos e sobre a qual eles tinham certamente de dissertar quando da sua graduação aos 13 anos de idade. E o texto que Jesus escolheu era do profeta Isaías, onde diz que o Espírito do Senhor Deus está comigo, pois o Senhor me ungiu. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os de corações partidos, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Antes dos 8 anos de idade, ele já era conhecido de todas as mães e de todos os jovens de Nazaré que o haviam encontrado e falado com ele na fonte, ao qual não ficava longe de sua casa. Era um dos centros sociais de contato e de conversa para toda a cidade. Nesse ano, Jesus aprendeu a tirar o leite da vaca da família e a tomar conta dos outros animais. Ainda durante esse ano e no ano seguinte, ele também aprendeu a fazer queijo, tear com habilidade, e foi nessa época que Jesus e seu amigo Jacó tornaram-se grandes amigos do ceramista que trabalhava perto da fonte corrente. E enquanto eles observavam os dedos ágeis de Natã moldando a argila sobre a roda, muitas vezes ambos almejaram ser ceramistas quando crescessem. Natã, que gostava muito dos garotos, sempre lhes dava argila para poder brincar. Buscando estimular sua criatividade, sugeria que fizessem competições de modelagem de vários objetos e animais. Lembrando que 90% do texto que eu usei nesse vídeo consta registrado no livro de Urântia. E caso você queira conhecer essa história completa, acesse o site que está embaixo na descrição, www.alendovéu.info, e faça o download gratuitamente do livro de Urântia. Peço que você não se esqueça de avaliar o nosso trabalho clicando aqui embaixo em gostei ou então em não gostei. E se você ainda não é inscrito no canal e quer ser notificado quando tiver vídeo novo, basta clicar aqui nesse botão e se inscrever no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo.